Oi, meu nome é Michele e hoje a gente vai falar sobre a medalha de São Bento. Por que ela é tão conhecida? Por conta de São Bento, né? E pela graça de Deus. São Bento ele foi um monge italiano que ele nasceu em Núrcia, e no ano de 1480, que foi o século V, todavia ele foi para Roma para estudar, mas tiveram muitas invasões bárbaras naquele período. Então, o Império Romano tinha acabado de cair. É, e ele então decidiu sair de Roma e se refugiar numa gruta, numa caverna. E ali ele viveu uma vida monástica por cerca de 3 anos. Ele vivia se dedicando à oração. E tinha um outro monge, né? A gente se pergunta como é que ele comia, como é que ele vivia. Tinha um outro monge que vinha e trazia alimento para ele. Então, ele foi um monge que, por causa dessa vida de oração muito intensa, ele atraiu muitos olhares de outros religiosos. E ele acabou sendo convidado a cuidar de outro monastério. Inclusive, ele fundou ele fundou 12 monastérios chamados beneditinos, né? Que tinha essa filosofia dele, de a beneditina, né? Então, foi graças a ele que essa medalha foi cunhada. Ele é considerado um santo ele é o patrono dos exorcistas, e ele é considerado um santo protetor, especialmente por conta de ele ter se livrado de muitos ataques em vida, porque e também por isso essa medalha foi cunhada. Mas vamos começar pelo início. Vamos falar primeiro como que essa medalha foi cunhada já no século XVII, se ele é do século V, né? Porque não foi ele que fez a medalha, lógico, mas foi em homenagem a ele e às suas pregações e a sua filosofia de vida, né? O que ele pregava nos mosteiros que ele fundou, que era o famoso ora e labora, que era uma harmonia entre a oração, o trabalho e o descanso. Era isso que ele pregava nos mosteiros, que a vida tinha que ser harmoniosa. Você tem que ter o centro, a sua vida espiritual, mas você tem que trabalhar também para se desenvolver e ter o crescimento pessoal e ter o crescimento intelectual e manual, e também tem que descansar. Então ele pregava esse equilíbrio. E ele era muito ferrenho nessas regras dele. E alguns monges não gostaram, né? Então alguns ficaram com inveja. Gente, monges são humanos como qualquer um de nós, e é comum a inveja no ser humano, né? Então ele sofreu muito pela inveja, ele sofreu algumas perseguições, principalmente de monges, onde ele chegou no convento para cuidar e não estavam querendo acompanhar essa filosofia dele de trabalho e de oração, né? Você tem que trabalhar e rezar. Então ele foi muito atacado. Mas como que essa medalha se popularizou? Ela, no ano de 1647, estava tendo o julgamento de algumas mulheres na Baviera, acusadas de feitiçaria. E elas confessaram que elas não conseguiam atingir pessoas que estavam no mosteiro, que viviam no mosteiro da abadia de Metten. Por quê? Porque essas pessoas que viviam lá, o mosteiro era protegido pela Cruz de São Bento, que já é a medalha, né? Eles fizeram um grande desenho, mas hoje em dia a gente tem nesse formato pequenininho aqui, já de medalhinha, que você pode ter carregando consigo. Então elas diziam que elas, com as suas feitiçarias e tal, assim a história conta, né?
que elas confessaram que não conseguiam atingir as pessoas deste mosteiro. E aí ele começou a popularizar, porque imagina alguém dizendo assim, não, eu faço determinado trabalho, mas ele não faz esse malefício contra pessoas que vivem, que carregam esse sacramental, né? Mas claro que o sacramental sozinho, ele não faz nada. Né? O sacramental não é como um sacramento que traz o Espírito Santo sobre você. O sacramental, ele precisa da sua fé e ele lhe prepara justamente para receber essa graça do Espírito Santo. Assim como a água benta e outros sacramentais, outros símbolos, né? O que eu pesquisei, eu anotei diversas coisas que eu pesquisei sobre São Bento, e diz assim, que em 1880, o Papa Leão XIII, ele aprovou a medalha e a sua oração, né, a oraçãozinha que vem na medalha, ela é considerada uma oração exorcística. Ela tem, eu vou colocar na capa do vídeo, ela tem uma oração ao redor dela. Então, assim, na frente da medalha, eu tenho uma medalha aqui, eu não sei se dá para ver, tem a imagem de São Bento, e ao redor tem uma frase ao redor dela. Primeiro sobre a imagem. A imagem de São Bento, de um lado, ele carrega a cruz, né, que representa a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, e do outro tem um livro. E esse livro representa essa ordem de São Bento, né? Esse chamado a essa vida de oração e trabalho. O que mais que tem aqui? Tem um cálice, e esse cálice representa com uma serpente, né? Tem um cálice e uma serpente, que justamente representa um dos momentos que ele foi a tentativa de matá-lo, né? Que tentaram colocando o vinho envenenado, mas ele abençoou o vinho, o cálice se quebrou e uma serpente saiu desse cálice. E também tem um corvo, tem um pássaro aqui segurando um pão no bico, e esse corvo, esse pássaro, representa uma outra vez que tentaram envenenar ele com um pão que foi mandado por um padre muito invejoso. E ao redor está escrito assim: Eius in ibitu nostro prasentia mini amor. Significa que sejamos protegidos por sua presença em nossa morte. É uma invocação da intercessão de São Bento no momento da nossa morte, né? E no verso, que é onde tem a cruz, né? Também tem uma inscrição na vertical e na horizontal e ao redor, né? São as iniciais das frases da oração de São Bento em latim. Deixa eu ver aqui o significado. Olha, na vertical tem assim um CSSML, que significa a cruz sagrada seja minha luz. Em latim seria cruz sacra sit mihi lux. E na horizontal tem não seja o dragão meu guia, que lá non draco sit mihi lux. E ao redor tem o restante da oração, as iniciais do restante da oração, e tem também a sigla CS, nos 4 quadrantes, CSPB, a Cruz do Santo Padre Bento, do Santo Pai Bento, né? E o restante da oração, que significa: vá de retro, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Então é isso que tem nessas oraçõezinhas, né? São só as iniciais
dessa oração em latim. Então, quando você olhar, vá de retro, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que me oferece, bebe tu mesmo teus venenos. E o CSPB é a cruz do Santo Pai Bento, Padre Bento. E o início é a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Essa medalha, ela não é um amuleto. Ela não é um amuleto mágico. Isso quer dizer, a Igreja Católica, ela ensina muito bem a diferença entre o que é sacramental e o que é sacramento. Ou seja, o sacramental, como uma medalha, água benta, ela não opera por força própria, mas pela fé da Igreja, pela fé que nós temos na Igreja e na nossa disposição interior, de quem está usando, né? Então, no Catecismo da Igreja Católica, ele fala sobre os sacramentais, diz inclusive assim: os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para recebê-la, para receber essa graça, e dispõem para colaborar com ela. É isso que diz o Catecismo da Igreja. Por isso é importante você ter um catecismo sempre em casa, para quando alguém lhe perguntar, você saber o que significa carregar essa medalha, né? Porque carregar essa medalha sem fé é só carregar um pingente. Mas carregar com fé é ter uma armadura cristã, né? E assim, como que a medalha deve ser usada? Gente, essa medalha não pode ser usada sem ser benzida por um padre. Se for você conseguir um padre beneditino, melhor ainda, porque ele segue um rito direitinho na hora de benzer. Todavia, se você usar ela sem ser benta, ela será só um ornamento, entendeu? Então é sempre importante, quando você comprar um terço, quando você quiser jogar uma água purificada dentro da sua casa, sempre tem que levar para o padre e abençoar primeiro, né? Então ela tem que ser abençoada por um padre, por um sacerdote, e ela tem um rito próprio, né? Por quê? Porque a medalha de São Bento ela é usada por muitos exorcistas nos momentos que eles fazem o exorcismo, porque ela tem esse poder. Ela não. A intercessão que São Bento faz a Cristo auxilia nesses momentos críticos contra o demônio. Então, ela também é muito usada em casas. Primeiro, ela pode ser usada pendurada no pescoço, para uma pessoa que está se consagrando, pedindo uma proteção contínua. Ela pode ser usada no rosário. Eu já vi muito terço que já vem com a medalhinha de São Bento. Ela pode ser pendurada, tem umas bem grandes que penduram assim a cruz, já com a medalha de São Bento, na porta da casa, pedindo proteção para o lar, no carro, buscando evitar acidentes. Às vezes as pessoas estão construindo casa e enterram a medalhinha nos alicerces da casa, como consagração desse espaço a Deus, né? E essa devoção, ela é muito, muito invocada justamente para pedir com fé genuína. A gente tem que ter fé naquilo que a gente está usando, para poder utilizar, né, gente? Que senão é como usar uma armadura sem saber, sem saber que você está protegido e sem a bênção do padre, né? Não, essa bendição não funcionaria, tem que ter a bênção do padre. Aí, deixa eu ver aqui, eu pesquisei também a parte dos exorcismos, né? São Gregório Magno, ele relata muitas passagens da vida de São Bento, e ele fala de uma que o demônio apareceu para São Bento na forma de um pássaro negro, e São Bento afastou somente com o sinal da cruz. Então, muitos exorcistas, especialmente Padre Gabriel Amorfi,
acho que um padre espanhol, e ele é muito conhecido, ele é um exorcista muito conhecido, e ele fala muito sobre a proteção desta medalha de São Bento, que ele sempre utilizava nos seus exorcismos, né? Mas sabemos que os exorcismos, um padre só pode realizar exorcismo com a permissão do bispo local. Assim, tem algumas dúvidas que as pessoas perguntam: eu já posso comprar uma medalha benzida? Gente, não, a medalha ela tem que ser benzida por um padre. Às vezes as lojas dizem que ela já foi benzida, mas não foi, então leva sempre para o sacerdote. Se eu perder a medalha, eu perco a proteção? Não, gente, é um objeto, né? Se você perder, você não perde a proteção, você consegue outra e pede para o padre benzer novamente. Isso não é uma superstição. E tem também outra oração de São Bento, né, que é uma oração feita para ser rezada com fé e devoção, que todas as vezes que você for usar, você pode rezar, não só essa oração exorcística que está aqui, mas também a oração de São Bento com a medalha. Que mais que eu posso falar sobre isso? Que a medalha de São Bento, ela é um objeto que nos lembra como Deus é misericordioso com a gente, né? Ele nos dá esses pequenos presentes para que possamos lembrar que Ele está sempre conosco, que a proteção dele não se extingue. Não é porque não temos a medalha que Deus não nos protege, mas às vezes a gente esquece, né, que Deus está sempre ali por nós. Então, esses pequenos presentes, quando olhamos, a gente lembra: Jesus está sempre comigo, Jesus está me protegendo. Então, se você tiver a oportunidade de ter colocar no chaveiro, colocar na porta da sua casa, tenha, mas lembre de benzer e rezar com fé quando você pedir a proteção, né? E ela realmente funciona. Nunca vi ninguém se reclamar de que São Bento, a intercessão dele não lhe valeu quando essas pessoas pediram a intercessão dele junto a Deus. Então, valei-nos São Bento.